A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no 23º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai ler João 19, mas antes de tudo, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando ouviram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos, para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me responde? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, no lugar chamado como Pavimento, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação, da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus, carregando a sua cruz. Ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e fixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima a baixo. Eles combinaram. Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre a minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito.
Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outro texto da escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos que retirasse o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas. Por medo dos judeus, Pilatos o permitiu. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo, veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de óleos e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por ser dia da preparação para os judeus, e como o túmulo estava aberto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho na sua Bíblia, por sinal de respeito. Pessoal, as promessas e ordens de hoje, eu não consegui encontrar nenhuma. Na verdade, não consegui encontrar nenhuma, porque eles mais estão falando os fatos que aconteceram do que falando palavras que Jesus disse. Então, eu não consegui achar nenhuma promessa e nenhuma ordem. O que eu achei foi princípio eterno. Os que eu achei foi: mulher, eis o teu filho. E quando ele fala para o discípulo, eis a tua mãe. Então, o que eu consigo tirar disso? Jesus nos dá uma mãe, né? Ele dá a sua mãe para aqueles que ele ama, o discípulo amado. Então, a gente tem que buscar ser o discípulo amado de Jesus. Temos que buscar ser amados por Jesus. E se nós formos amados por Jesus, ele também nos dá uma mãe. Isso é muito bonito. Nós que somos católicos sabemos que Maria é nossa mãe. Então, aqui está a maior prova, né, que Jesus nos dá uma mãe, né? É muito bonito a gente ver isso. E depois tem aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Aí, de princípio eterno foram esses dois que eu consegui encontrar, esses três, né? Porque mulher, eis o teu filho em um versículo e eis a tua mãe em outro versículo. Então foram esses os princípios eternos que eu encontrei hoje. Caso você tenha encontrado alguma promessa, alguma ordem, algum princípio eterno que eu não tenha identificado, comente aí pra gente sempre estar se ajudando, tá? Hoje foi mais curtinho essa parte, né? Mas, muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar uma lida de novo, né? Nessa parte da Bíblia, que eu fiz a leitura. E ver se você consegue encontrar uma promessa, alguma ordem, algum princípio eterno. E o que Jesus está querendo falar para você no dia de hoje, tá? O que ele está querendo te dizer e o que você deve fazer com isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir. Deixe um comentário, deixe o likezinho aí para nós. E muito obrigado. Tenha um ótimo dia.